Quero ler com os irmãos, gente, é um texto assim extraordinário. Aconteceu algo aqui na história de Moisés e algo tremendo vai acontecer da parte do Senhor a respeito de Moisés. Eu vou só contextualizar os irmãos, porque não dá para a gente ler todo o texto, devido ao horário, tudo que eu quero ainda trazer nessa noite. Mas a irmã de Moisés vai levantar não uma calúnia, mas uma murmuração contra ele. Vai levar isso até Arão, e Deus ouviu a calúnia que a irmã de Moisés, a murmuração que a irmã de Moisés estava fazendo contra Moisés. Deus ouviu. Moisés não precisou tomar providência nenhuma. Deus chamou Miriam e Arão, e Deus, meus irmãos, se colocou em defesa de Moisés, e Deus, nas suas palavras, honrou Moisés. Deus, nas suas palavras, exaltou, saiba discernir o que eu estou dizendo aqui, exaltou a pessoa de Moisés para a sua irmã e para seu irmão Arão. E isso é extraordinário. Eu quero que você preste atenção no que Deus vai dizer sobre Moisés. Não foi Moisés que disse isso sobre si. Não foi outra pessoa que disse isso sobre Moisés. O próprio Deus vai dizer essas palavras a respeito de Moisés. E eu quero que você preste atenção nelas. Números 12, versículo 6. Então disse o Senhor: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés. Olha o que Deus vai dizer sobre Moisés. Diga: o mais fiel dos servos de minha casa. Meu Deus. Ele diz: com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Como ou por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Moisés não precisou, quando sua irmã murmurou contra ele, ele não precisou e falar com Miriam nessas palavras, dizendo: que como você ousa, Miriam, falar contra mim? Moisés não precisou. Quem se colocou em defesa de Moisés? O próprio Eterno. E não só se colocou em defesa de Moisés, como eu disse, Deus honrou Moisés, exaltou Moisés diante de seus irmãos. E Deus chega a dizer que dentre todos os profetas, que dentre todos os servos que serviram o Eterno, Deus chega a dizer que Moisés foi o mais fiel. Deus está dizendo que, irmãos, preste atenção,
Já tinha passado Abraão aqui na história. Já tinha passado José. Já tinham passado homens, heróis de fé. E Deus fala que dentre todos eles, o mais fiel foi quem? Moisés. Deus diz que a Moisés, o Eterno revelou sua forma e falava com ele face a face. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: ninguém é tão cheio da minha presença como Moisés. Ninguém recebeu tanto do meu espírito como Moisés. E a Torá ainda diz mais. Eu só vou citar esse texto, não saia de Números, porque eu vou ler ainda Números com os irmãos. Mas lá em Deuteronômio 34, no versículo 10, olha isso aqui que tremendo. Diz: em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse dialogado face a face. Não houve. Então, quando questionado sobre quem foi o maior dos profetas, e com isso eu me refiro aos homens na história do povo de Israel, com exceção do Messias, Jesus, que Jesus é o Messias, ele é o profeta dos profetas, mas dentre todos os homens que não foram o Messias, ou seja, homens como nós, dentre todos eles, o que mais recebeu a presença do Eterno foi quem? Moisés. E repito, hein? Deus dialogava com Abraão também. Deus se revelou a Abraão, fez promessas a Abraão. José, a respeito dele, Faraó, a maior autoridade do mundo de sua época, disse sobre José: não há homem sábio como José em toda a terra do Egito. E a palavra diz que isso é porque Deus era com José, só que era mais com Moisés. O Eterno, quando foi destruir Sodoma, primeiro visita Abraão e diz: acaso eu vou esconder alguma coisa de Abraão? E ele revela a Abraão o que ia fazer em Sodoma. Abraão tinha a presença do Eterno, mas Moisés tinha mais. Irmãos, nós estamos falando do homem que mais recebeu a presença do Altíssimo, numa época em que poucos recebiam. Poucos. Dentre todos os profetas, segundo a Torá, é dito: nunca mais se levantou outro como ele. Ezequiel foi um profeta cheio de Deus. Isaías foi um profeta cheio de Deus. É dito que todas as profecias foram ditas pelo Espírito de Deus. Então todos os profetas estavam cheios do Espírito de Deus, mas nenhum tão cheio quanto Moisés. Tanto assim que nenhum profeta que se levantou depois podia trazer uma palavra que contrariasse aquela já traga por Moisés. Nenhum, porque não houve outro maior que ele. Então, caso se levantasse um profeta, isso vai ser dito em Deuteronômio 13, caso se levantasse um profeta no meio do povo de Israel, fizesse sinais, fizesse maravilhas, mas trouxesse uma palavra diferente daquela traga através de Moisés, era um falso profeta. Por quê? É Deus falando: não vai ter outro profeta maior do que ele. Então não vai ter. E aí o que me chama a atenção aqui é o seguinte, e eu espero que isso também chame a sua atenção: o que ele tinha? Meu Deus, a gente pede aqui: Senhor, me dá teu Espírito Santo, e nós temos o relato nas Escrituras de alguém que recebeu a presença de Deus como nenhum outro recebeu. O que ele tinha? O que ele fez? O texto diz, inclusive foi até a Andressa que observou isso de manhã em Números 12, Moisés foi o mais fiel de todos os servos de sua casa. Então a gente, poxa, foi a fidelidade, pronto.
Mas tem algo ainda antes da fidelidade de Moisés, que foi apontada como qualidade em Moisés. E essa qualidade que havia em Moisés é o que tornou Moisés o homem mais cheio do Espírito Santo e o profeta mais usado pelo Eterno. Dentre todas as qualidades, irmãos, que o próprio Deus, ou que a própria palavra do Eterno poderia apontar em Moisés, a que mais vai se destacar é a que aparece aqui em Números 12, no versículo 3. Leia aí. Números 12, no versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. De sua época é a tradução da King James, mas pelo hebraico pode ser traduzido, como também aparece em outras traduções, o seguinte: mais humilde que qualquer outra pessoa da terra. Então, nós acabamos de dizer que Moisés era o homem que mais foi cheio do Espírito de Deus. Mas antes disso, a palavra diz que Moisés foi o homem mais humilde. E quando fala dentre todos os homens, é porque é o que distinguia Moisés dos demais. Deus encontrou em Moisés um nível de humildade que ele não encontrou em nenhum outro. E esse é o motivo pelo qual Moisés foi tão cheio do Espírito do Eterno como nenhum outro. Porque o que havia em Moisés, que se destacava dentre todos os outros homens, não que não houvesse humildade em Abraão, não que não houvesse humildade em José, mas o que mais teve em Moisés, inclusive mais do que teve em Abraão, mais do que teve em José, mais do que teve em qualquer outros homens, foi a humildade. Quer dizer então, irmãos, que nós encontramos aqui um princípio extraordinário. Se eu quiser ser cheio do Espírito de Deus, eu tenho que estar vazio do meu orgulho, da minha arrogância e da minha prepotência. Você pode dizer isso comigo? Diga: quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa estar vazio do seu orgulho. Vazio. A medida que falta, presta atenção nisso aqui, aquela porção do Espírito que você ainda não recebeu, talvez é a porção de orgulho que você ainda tem. E é isso que está precisando ser tirado, para que mais do Espírito de Deus seja derramado. Porque essa é a qualidade que houve em Moisés, para fazer de Moisés o homem mais cheio do Espírito Santo. Por isso nós vamos observar o seguinte: se o critério que Deus encontrou em Moisés para enchê-lo do Espírito Santo foi a humildade, o empecilho que Deus encontra para nos encher do Espírito Santo é o orgulho. E com isso eu posso afirmar que o orgulhoso, diga, o orgulhoso não pode receber o Espírito Santo. E eu estou trazendo essa palavra, meus irmãos, porque nós estamos caminhando para onde? Qual é a próxima festa depois de Páscoa? Pentecostes. Tempo de preparação para o recebimento do Espírito Santo. E nós precisamos estudar, meditar, ver na palavra tudo que nós podemos prepararmos para sermos recipientes vazios, onde o Espírito de Deus possa encher. O quanto disponível você está para ser cheio é o quanto vazio do orgulho você se encontra. Olha como essa afirmação que eu fiz de que o orgulhoso não pode receber o Espírito Santo é encontrada nas Escrituras.
Esses textos que eu não pedi para você marcar, eu vou citando na tela, você vai tomando nota ou você vai lendo aí comigo. Tiago 4,6 diz assim: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, e aí Tiago vai citar Provérbios 3,34. Deus se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa expressão, ou essa advertência, esse juízo, Deus se opõe ao orgulhoso. Significa que o orgulho é o obstáculo entre nós e Deus para sermos cheios do seu Espírito. A ponto do orgulhoso, o Eterno dizer que se opõe a ele. O texto que Tiago cita é o texto de Provérbios, e olha como está em Provérbios, que é o texto que ele vai citar. Provérbios capítulo 3, no versículo 34, diz assim: ele ri com desprezo dos arrogantes, zombadores, entretanto concede graça aos humildes. Então o que o Eterno procura nos homens para conceder a eles a sua graça, para derramar sobre eles o seu Espírito? O Eterno procura homens humildes, a humildade. E que é nisso que nós vamos entrar num texto muito forte do profeta Miqueias. Vai lá para Miqueias. Você marcou aí Miqueias? Foi mais difícil, né, para você achar, né? Eu vi aí, eu percebi. Foi mais difícil. Miqueias 6. Esse é um dos versículos que está dentre os versículos que resumem muita coisa das Escrituras. Miqueias 6. Olha só. Tremendo isso aqui, ó. No versículo 8 diz: ó ser humano. Show? Ó, se não conseguiu, lê ali, ó. Ó ser humano. Então, com quem o Eterno está falando? Com um judeu, com um gentio? O Eterno está falando com o ser humano, com todos. Então, irmãos, presta atenção aqui, isso aqui é importante. Tem coisas na Torá, como nós vimos em Atos, no domingo passado, que Deus fala ao judeu e exige do judeu. Tem coisas que Ele fala ao gentio, que é as nações, e exige das nações. Isso aqui que nós vamos ler, Deus exige de quem? De todos, ser humano. Vamos ver o que Ele quer do ser humano? Olha só, ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom. E o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do seu Deus. Repita comigo, diga: ande humildemente na companhia do seu Deus. Irmão, o foco aqui está na última das coisas que, segundo o profeta Miqueias, Deus requer do ser humano, que é: ande humildemente. Presta atenção. Ande humildemente na companhia do Senhor seu Deus. Significa então que os que desejam a companhia, a presença do Eterno, precisam do quê? De novo, humildade. Esse é o critério. O que Deus quer para andar com alguém é humildade. Isso é tremendo, irmão. Deus anda com o humilde. Deus faz companhia para o humilde.
mas se opõe, ri e despreza o arrogante e orgulhoso. Sendo o humilde com quem Deus anda, então eu quero desenvolver a humildade para poder contar com a companhia de Deus, para poder ser cheio da presença do Eterno. Mas daqui desse texto é onde nós vamos extrair o que na prática é andar com humildade. Presta atenção, você está aí ou não? Sempre que aparecer na Escritura a expressão andar com justiça, andar com fidelidade, andar com lealdade, ou como aqui, andar com humildade, a expressão andar sempre vai estar relacionada a comportamento. Então, a humildade é vista no comportamento. O humilde, ele demonstra no seu comportamento se é ou não humilde de fato. Para a gente compreender bem, profundo, o que de fato é andar com humildade, eu vou citar essa exigência de Deus, né? Ande humildemente, conforme está no hebraico. Estou fazendo o curso de hebraico, vocês vão aprendendo junto comigo, amém? Vocês vão aprender também. A palavra, no hebraico, andar humildemente está Hatneia lechet. Presta atenção. Lechet é andar, e Hatneia é a palavra hebraica para humildemente ou humildade. Andar humildemente. Presta atenção, irmão. Essa palavra aqui, Hatneia, a raiz dela, da raiz dela, é extraída uma palavra chamada tsiniut. E a tsiniut significa discrição, modéstia, simplicidade e muitas outras coisas que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Mas dessa expressão aqui, Hatneia lechet, é extraída da sua raiz a palavra tsiniut. E a expressão tsiniut você vai ouvir muito entre o povo de Israel para relacionar ou para tratar da modéstia, da discrição e da simplicidade que deve ser encontrada na vida de todo servo de Deus. Então eu quero que você repita, diga tsiniut, tsiniut. Então, por exemplo, em Israel, dependendo de como a pessoa estiver vestida, um rabino pode chegar para ela e dizer: ó, isso, você está com falta de tsiniut, ou seja, você está com falta de discrição, de modéstia, o que na prática demonstra uma falta de humildade. Eu vou mostrar para vocês como isso se aplica na prática. Então, tsiniut significa o seguinte, presta atenção. Primeiro, discrição, que é a qualidade de ser cuidadoso e cauteloso na forma como se comporta ou fala em público. Humildade, que é a qualidade de ser simples, sem pretensões, nem se preocupar com coisas superficiais, com a qualidade, eu pulei aqui, ó, humildade, que é a qualidade de ser modesto e não se gabar de suas realizações ou habilidades. Tsiniut também significa simplicidade, que é a qualidade de ser simples, sem pretensões, sem se preocupar com coisas superficiais ou materiais. E por último, tsiniut significa modéstia, que é a qualidade de se comportar com humildade e discrição, evitando chamar a atenção desnecessária para si mesmo. Tudo isso.
Então, na prática, por exemplo, quando a pessoa faz algo com a intenção de trazer a atenção das pessoas para si, com o intuito de querer parecer alguma coisa para os outros, isso é falta de tzeniut, isso é falta de discrição, isso é falta de humildade. É o oposto de ostentação, né? No caso, o oposto de tzeniut seria ostentação, que é condenado pelos apóstolos. Veja, eu vou citar o texto do apóstolo João que fala sobre isso. 1 João 2, no versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então essa ostentação dos bens aqui é o oposto daquele que anda humildemente ou com tzeniut diante de Deus. É, no caso da pessoa, como eu disse, que naquilo que ela compra, naquilo que ela veste, naquilo que ela fala, naquilo que ela posta, ela tem a única intenção de trazer atenção para si, com o intuito de ser exaltada por isso. Então, por exemplo, a tzeniut, ela é vista, digamos, até mesmo no carro que a pessoa anda. Se eu, por exemplo, coloco uma roda aro 20 no meu carro, com um pneu fininho, rebaixo o meu carro, que provavelmente não farei isso para dirigir melhor o meu carro, coisa que na prática não vai acontecer, mas provavelmente farei isso para ostentar o meu carro, para mostrar para os outros que eu tenho estilo, ou seja o que for. Isso é falta de tzeniut, de humildade, de discrição. Isso é visto na forma como a pessoa se veste. Quando nas suas vestes ela quer estampar as grifes com o intuito de mostrar que ela tem condição para ser mais do que os outros. Então é falta de tzeniut, falta de modéstia. Não que seja errado a pessoa comprar, por exemplo, roupa de grife ou comprar um carro de boas condições, mas o que deve ser da nossa atenção, tomar a nossa atenção é: isso aqui eu vou estar chamando muita atenção dos olhares para mim? Eu vou estar querendo mostrar que eu sou alguma coisa com isso? Por exemplo, eu vim de um meio religioso onde havia muito isso entre os pastores, entre as esposas. Era, por exemplo, comum entre as esposas querer usar Carme Stephens, que é uma grife, e mostrar isso. Ah, pastor, não posso então comprar uma Carme Stephens? Pode, meu irmão. O que eu estou querendo dizer é quando isso é feito com a intenção de querer se exibir para alguém, mostrar para alguém que tem condição ou que é mais do que o outro pela roupa que veste. Isso é falta de tzeniut. O que é preferível? É preferível que a pessoa, caso compre mais uma peça que não mostre que é. Às vezes pode ser de grife, mas não mostra que é, não está estampado que é. Justamente para evitar atrair a atenção das pessoas, ou os olhares das pessoas para si mesmo. Era comum entre os pastores os ternos da Brooksfield, relógios de ouro,
Então, tudo isso, no meio religioso, muitas vezes é feito com uma falsa humildade, mas que denuncia, na verdade, uma falta de tzniut, discrição. Por exemplo, há igrejas que vão impor regras de vestimenta. Os homens têm que ir para o culto de terno. E isso, muitas vezes, com a pretensão de ser, digamos, não vulgar. Né? Então os homens vão de terno, as mulheres de vestidos longos. Mas apesar disso, mesmo com a pretensão de não ser vulgar, isso pode dar lugar à ostentação. Quando numa igreja assim, aquele que não estiver vestido igual é visto como inferior em relação aos demais. Então, essa igreja, apesar de dizer que é uma igreja que se preocupa em não ser vulgar, está tendo falta de tzniut, de modéstia, falta de discrição. Ser mais simples. Então, é muito sutil e às vezes também não tanto sutil assim. Às vezes é muito óbvio quando a pessoa quer chamar a atenção mesmo para si. Isso é visto em muitas coisas. E nós vamos abordar aqui algumas delas. Olha só, com respeito a tzniut nas vestes, no modo de se vestir, nós temos o exemplo na Torá, muito extraordinário. Eu vou citar aí na tela, Êxodo 20, versículo 26, diz assim: nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que ao subirdes, vossa nudez seja ali exposta. Presta atenção, irmão, desse texto aqui é tirado o princípio de vestir-se com discrição e com modéstia. Olha que tremendo isso aqui. Isso aqui foi ordenado com relação ao altar. O altar que havia no tabernáculo, ele era alto. E todo dia o sumo sacerdote tinha que subir no altar para limpar ele das cinzas que ficou do sacrifício que foi queimado, ou dos restos do animal que foi sacrificado. Então, para ele conseguir subir, o Eterno disse: não faça degraus. Então era uma rampa. Ele não subia com degraus, ele subia com rampa. Por quê? As vestes do sacerdote era desse jeito aí que eu vou mostrar. O João pode mostrar aí já na tela, João, para quem está assistindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para quem está aqui. Eu acredito que os irmãos já tenham visto, né? Mas isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Era o sumo sacerdote. Era praticamente um vestido. Era uma túnica. Ele tinha calça por baixo. Tinha umas calças também, isso está na Torá. Mas tinha os vestidos. Ele era uma túnica. Até embaixo. Então, se a rampa para o altar fosse com degraus, correria o risco de Arão, quando fosse subir o degrau, quando fosse fazer isso aqui, expor as suas pernas, nem suas partes íntimas, porque ele estava com calça, mas suas pernas. E sabe por quê, irmão? Não tinha, presta atenção, isso aqui no altar. Os rabinos explicam que isso daqui não era por causa das pessoas que estavam no tabernáculo, porque quem faria isso aqui era o sacerdote. Haveria momentos que só estaria o sacerdote, sozinho. Mas ele deveria ter discrição na hora de ter contato com as pedras do altar, para não envergonhar as pedras do altar. E aí vem o comentário que eu quero citar, comentário de Rashi, que é um comentarista da Torá, que diz o seguinte: se o Eterno preocupou-se com as pedras do altar
para que elas não se envergonhassem em relação a uma possível falta de tzniut, de discrição do sumo sacerdote, o que dirá da discrição que devemos ter em relação a outro ser humano? Um mineral não tem sensibilidade, já outro ser humano é dotado de sensibilidade. Então, quanto mais devemos ser cuidadosos. Ou seja, daqui é tirado o cuidado que devemos ter ao nos vestir, de modo a não nos vestir de forma vulgar, de forma a deixar o corpo muito exposto. E aí vem os cuidados com as vestes, se vestir com discrição. Isso é tzniut. Irmão, isso é na prática andar com humildemente na presença do seu Deus, na maneira como você se veste. Por isso que, por exemplo, para você ter ideia como isso é levado, e eu reconheço isso, ao extremo em Israel, os judeus ortodoxos, eles todos se vestem iguais. Chapéu preto, paletó preto, camisa branca, calça preta, sapato preto. Você não sabe se o cara é milionário ou se ele é pobre, porque o milionário e o pobre estão vestidos igual. É justamente para que se evite a falta de tzniut, a falta de discrição, até no modo de se vestir. Por isso aqui, esse mandamento de não faça o altar com degraus, isso era um cuidado que deveria ter na hora do serviço que acontecia no tabernáculo. Por isso que, embora nós não colocamos regras, tem que vir de terno, tem que vir com saião grande, nós não impomos isso, porque, como eu disse, isso já pode dar lugar a uma falta de discrição, não pela falta ou pela vulgaridade, mas pelo orgulho que isso pode causar nos irmãos que vê outro não podendo se vestir da mesma forma. Mas é esperado que todos os que frequentem a igreja, ao frequentá-la, ao ir para o culto, venham com discrição, com modéstia. Então, a gente até pede, principalmente quando vai servir, quando vai estar no altar, quando vai servir no louvor, a gente orienta. Agora, a tzniut, a modéstia, a discrição, ela deve ser praticada no modo de se vestir, e ela também é praticada na nossa alimentação. A maneira como uma pessoa se alimenta pode demonstrar falta de tzniut, falta de discrição, falta de modéstia. Por exemplo, eu vou citar o mandamento da Torá, onde é dito que nós só devemos comer aquilo que temos capacidade de comer. Entendeu, Não pôr no prato mais do que você vai comer na prática. É Torá, isso é Torá, olha que interessante. Deuteronômio 12, no versículo 20, eu vou pôr na outra tradução que tem um detalhezinho aí melhor. Quando o Senhor seu Deus dilatar os seus termos, que é melhorar sua condição, como te disse e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo o desejo de sua alma, comerás carne. Quer dizer, você não vai comer além do que você tem desejo, além do que você tem fome para comer. Ou seja, daqui é tirado o princípio de ser discreto, ter discrição até na hora de se alimentar. Então, por exemplo, a pessoa vai, às vezes, se deixar levar pelos olhos,
fazia aquele prato enorme, não porque está com muita fome, não estou dizendo quando é o caso da pessoa que realmente tem muita fome. A fome, ela é de pessoa para pessoa, né? Porque o estômago, meus irmãos, ele é um elástico. A pessoa, quando ela está acostumada a comer mais do que ela aguenta, quer dizer, ela já saciou a fome e ela continua comendo, ela está esticando o estômago. Daqui um tempo, para saciar a fome dela, cada vez mais ela vai ter que comer mais e mais e mais e mais. O estômago, ele é um elástico, ele cresce. Tanto que tem gente que tem que reduzir o tamanho do estômago, faz cirurgia para isso. Como também a pessoa, quando se acostuma a comer menos até do que ela deseja, o estômago dela pode habituar-se a uma quantidade menor de comida e se contentando com aquilo. É educável, nosso estômago é educável. Acho que preciso fazer isso, diminuir o tamanho do meu estômago, porque não é que às vezes é falta de discrição, é fome mesmo. É fome mesmo. Mas às vezes pode se tornar uma falta de discrição. Então vamos, por exemplo, tem gente que dá até medo de você levar numa pizzaria. Vamos junto com a pessoa para a pizzaria. Vai fazer você passar vergonha. É falta de discrição. Poxa, levei o irmão na pizzaria, ele comeu a pizza quase toda sozinha. Um exemplo, né? Não estou dizendo que isso aconteceu. É falta de discrição. Por exemplo, o bispo até comentou esses dias, aconteceu uma confraternização na igreja. Aí ele falou, poxa gente, não queria ter que falar isso, mas tinha lá o pudim. A irmã pegava um prato, cortava metade do pudim, pegava outro prato, enchia de carne, pegava outro prato, enchia de outra coisa, aí fazia um banquete, não fazia um prato. E aí depois ficou um monte de coisa lá que até teve que jogar fora depois. É falta de discrição, falta de modéstia na hora de comer, na refeição. Então a tzniut, ela é praticada inclusive na hora de comer. Eu sei que o crente tem a fama de que não bebe, mas come, e essa fama é errada. Irmão, me ajude a mudar essa fome. Oh. Também, né? Vamos comer menos. Me ajude a mudar essa fama. É que já está pensando em comida. Oh, meu Deus. Olha só. Olha esse provérbio aqui, é tremendo. Ó. Provérbio 13, 25 fala assim: ó, o justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará a necessidade. Vou voltar para King James, olha como é que está. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. É um desfomeado, né? Irmão, então o sábio, o tzadik, ele demonstra sua sabedoria até na maneira como ele, nas suas refeições, na maneira como ele se alimenta, quer dizer, com discrição, com modéstia. Olha como é dito por Salomão em Provérbios 23, no versículo 19, que diz: ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige seu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a intolerância os vestirá, ou a indolência, perdão, os vestirá de trapos. Veja que aqui é condenado tanto o bêbado quanto o glutão comilão, junto. E eu pergunto, para o crente, ele se escandaliza tanto
com o comilão quanto ele se escandaliza com o beberrão? Não. Por exemplo, mas os dois são colocados juntos. De igual modo é condenável pelas Escrituras. Por exemplo, irmãos, eu já citei esse texto aqui, e como eu não anotei, eu não me lembro exatamente onde está, mas na Torá, em Deuteronômio, o Eterno dá a permissão para o consumo de bebida fermentada, que é bebida alcoólica. Na Torá diz: se a tua alma desejar bebida forte, então você venderá, trocará o dinheiro por bebida forte. Então eu não posso dizer que pela Torá, que pelos mandamentos, é proibido uma pessoa ingerir bebida alcoólica. Mas eu posso dizer que pela Torá é pecaminoso e proibido a pessoa ficar bêbada. Agora, quando realmente a pessoa bebe e não fica bêbada? Geralmente a pessoa bebe com a intenção de ficar bêbada. Então por isso nós adotamos o comportamento de nem bebe, irmão. Principalmente considerando que isso é escândalo para muitos irmãos. Nem bebe, irmão. Há inclusive várias pessoas como eu já tive problema quando era do mundo com álcool. Eu não sabia parar. Então, irmão, Deus me livre. Mas, como eu disse, o que é condenado pelas Escrituras é o exagero. Tanto quanto o exagero na hora de comer. Então, como eu disse, há fama entre os crentes de que crente não bebe, mas come o que não bebe. Tem até uma lanchonete que colocou o nome de Depois do Culto, o nome da lanchonete. E o cara já sabe, os crentes, meu irmão, acabou o culto, vai para onde depois do culto? É lá mesmo, depois do culto. Quer dizer, já é uma fama. E é uma fama, irmãos, condenada pelas Escrituras. Não é uma fama que nós devemos ter. Porque a tzniut, ela deve ser praticada também na maneira como nós nos alimentamos, com discrição, com modéstia, com equilíbrio, não fazer além do necessário. Então, isso é em tudo. Você não precisa andar numa Ferrari, porque isso pode ser falta de tzniut, de modéstia, mas você também não precisa andar num carro caindo aos pedaços. Você não precisa se atolar em dívida para comprar roupas de grife, mas você também não tem que andar maltrapilho. Você não precisa se endividar para comprar uma mansão, mas você também não deve proporcionar falta de conforto para a sua família no seu lar. Quer dizer, o equilíbrio em tudo é a tzniut. Como é apontado por Salomão em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 16, diz assim: não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mau demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da sua morte. Isso aqui na prática é o seguinte, irmão, não é que a Bíblia está dizendo aqui, de vez em quando é bom você praticar uma maldade. Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ser demasiadamente justo na prática é a pessoa que só prioriza ou só foca no que é espiritual. E ela abandona o cuidado com o material. Então, por exemplo, a pessoa, ela só quer ficar na oração, no jejum, no serviço sagrado, religioso, e não trabalha, não põe refeição dentro de casa, não constrói nada, não casa, não faz nada. Só o espiritual. Salomão diz, não abandone o material, porque você está aqui para realizar também no mundo material. Mas também não foque só no material. Também não queira viver só para ganhar dinheiro, comprar carro, casa, construir terreno, juntar dinheiro e mais, e pensar em salvação, reino de Deus, só quando estiver já quase morto. Não foca nisso, não é esse o caminho. O caminho é
o equilíbrio. Por isso a Torá fala: 6 dias trabalharás, mas no 7º, meu irmão, você vai santificar. Você vai focar no sagrado, você vai focar no espiritual. Que nós aqui no nosso contexto conseguimos fazer isso no domingo. Segunda a sábado, às vezes na semana, alguns ainda conseguem vir na quinta, mas no mínimo, um dia na semana você tem que dedicar ao sagrado. Porque senão também você só vai ficar trabalhando, meu irmão. Senão também você só vai focar no material. Então tem que ter o equilíbrio. Não foque só no material, mas também não foque só no espiritual. Tem o equilíbrio dos dois. É o que Paulo vai dizer em Colossenses 2. Vamos lá. Eu já passei do horário, gente, mas vou terminar daqui a pouquinho, tá? Deu 8 horas já, mas mais uns 10 minutinhos. Colossenses 2. Vamos ler aí, ó, rapidão. Versículo 20. Diz assim: considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo. Irmão, presta atenção. Há quem cite esse texto para dizer que Paulo está falando contra a lei de Deus. Eu pergunto: a lei de Deus é tradição humana? É falsa religiosidade desse mundo? Não, foi dada pelo próprio Deus, não é desse mundo. Então não é da lei que ele está falando, é de outra coisa. Olha lá, vamos ver. Por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesses a este sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como essas: não toques, não proves, não manuseis. Era os gnósticos que queriam apregoar uma completa negação a qualquer prazer ao corpo. Então você não pode. Deu prazer? Nega. Nada. Não compra, não toque, não beba, não faça nada. Literalmente nada. Só no espiritual. Anda a pé, veste roupa de camelo, seja o que for, vive aí nas cavernas, mas não, só foca no espiritual. Paulo fala que essa atitude não é correta. Ele vai dizer que isso aqui pode causar o seguinte, ó: todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Olha só, falsa humildade. Ele está falando isso aqui do religioso. Então, como eu falei, às vezes até querendo ser espiritual, até querendo ser humilde, nós podemos estar sendo orgulhosos. Olha como é difícil de fato não ter orgulho. Se até querendo ser espiritual eu posso ser orgulhoso da minha espiritualidade. Então, como ele disse, né? Rígida disciplina para com o corpo e falsa humildade. Ele diz que essa atitude não deve ser observada. O ideal é o equilíbrio. E aí eu vou terminar, meus irmãos, citando o seguinte: há um texto alguns textos que eu vou citar, mas principalmente um texto de Davi, que ele fala para Deus o livrar do orgulho e como de fato Deus nos livra disso para que sejamos cheios do Espírito Santo. Mas eu queria ler um comentário sobre o que é humilde. O que é então o humilde? Porque se até alguém aparentemente religioso pode, por sua falsa religiosidade, falsa humildade, estar sendo orgulhoso, quem realmente é humilde então? E aí esse comentário diz o seguinte: Ravi Bahia, que é o autor desse comentário, ele fala: é a sensação de pequenez da alma, consciente de sua pequena importância. A alma internaliza esse sentimento e o externa sob a forma de um falar gentil, uma voz suave, amenizada quando irritada e recolhida quando uma oportunidade de vingança se apresenta. Ou seja, a noção de
pequenez diante da grandeza do Eterno. Nós temos isso como exemplo em Abraão. Eu só vou citar, está em Gênesis 18. Em Gênesis 18, os hititas vão chamar Abraão de príncipe de Deus. Tu que és um príncipe de Deus. E aí quando Abraão foi responder os hititas, sabe o que ele fez? Se prostrou diante deles, para mostrar para eles: eu não sou o que vocês acham que eu sou menos que isso. E aí ele se prostra. Quando Abraão vai falar com o Eterno, ele diz: eu que sou pó e cinza. Também em Gênesis 18. E Davi, por essa razão, ele fala, ele pede, eu vou citar aí esse texto, Salmos, capítulo 19, no versículo 13, ele fala: da mesma forma, livra o seu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Ou seja, o que é uma grande transgressão? O orgulho. É uma grande transgressão. Quer dizer, se eu ser livre do orgulho, eu sou livre de uma grande transgressão. E como Deus nos livra do orgulho? Eu gostaria de citar um exemplo de Arão. Dentre as posições que eram ocupadas na vida religiosa de Israel, a maior delas era a de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Só havia um. Sacerdotes tinham muitos outros. Sumo era um só. Era o mais top. E para livrar Arão do orgulho de ser sumo sacerdote, Deus deu um mandamento para ele em Levítico capítulo 6, no versículo 3, só vou citar, de todo dia ele subir no altar onde eram queimados os animais e tirar as cinzas. Irmão, era uma nojeira, porque a gordura escorreu na grelha, misturou com as cinzas do fogo, do animal, partes do animal que ficou queimada ali, e ele com a roupa branquinha ia lá, tinha que mexer nas cinzas e tirar ela do altar. Provavelmente ele saía desse serviço sujo, coisa que para um sumo sacerdote podia ser humilhante. Esse era o objetivo, pôr ele numa posição humilde. Lembre da humildade, ande humildemente diante de mim. Então muitas vezes Deus nos permite passar situações onde somos humilhados para nos tratar no nosso orgulho, um desrespeito, uma fechada no trânsito. Quer dizer, tratando, está livrando você, porque Ele quer te encher mais, amém, meu irmão? O que a porção do Espírito Santo que talvez você ainda não recebeu é o tanto de orgulho do qual você ainda talvez não foi livre, assim como eu. Há um texto tremendo, irmão, nós citamos, no mesmo versículo que diz que Moisés era humilde, diz que ele também era o quê? Paciente. Aqui nós aprendemos que uma das evidências da humildade é a paciência. Então, se irritar muito fácil é um sinal de orgulho, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e por isso nos irritamos. E disso nós temos um exemplo extraordinário de Arão. Irmãos, os 2 filhos de Arão foram mortos dentro do tabernáculo. Quem matou os filhos dele? Deus. Juízo. Assim que Arão soube da morte dos seus 2 filhos, Levítico relata em Levítico 10, depois você lê Levítico 10:3, já vou terminar, relata a morte dos 2 filhos, e o versículo termina dizendo o seguinte: e Arão silenciou-se, e Arão calou-se, ficou quieto. Isso foi um sinal de paciência diante do sentimento que ele poderia ter de revolta com Deus. Mas a humildade é vista na paciência. Há um comentário a respeito desse comportamento de Arão que é o seguinte: disso aprendemos que o humilde, ao sofrer uma perda financeira ou um ente querido numa tragédia, citando o exemplo de Arão,
Sua paciência domina seu estado de choque e aceita o decreto do Criador, declarando o seu julgamento como justo. Isso indica humildade perante Deus, como é dito pelas Escrituras acerca de Arão quando perdeu seus 2 filhos, Nadab e Avihu, e calou-se Arão. Levítico 10, versículo 3. É você entender que os decretos de Deus são justos. E você pode não saber no que você está sendo corrigido, por muitas vezes desconhecer onde você possa ter errado, mas Deus conhece, e o humilde aceita. Provavelmente eu realmente errei, com certeza, e em alguma coisa eu estou sendo corrigido. Então ele aceita aquilo com humildade, não com arrogância, não com revolta, não com orgulho. O que você não tem que aceitar é decretos de homens, mas o decreto divino, uma vez que a sua vida está na mão de Deus, irmão, é Deus em tudo. Amém? Se a tua vida está na mão de Deus, Deus está agindo em tudo. Então haja pacientemente diante dos decretos que Deus determina sobre a tua vida. Para terminar, eu cito 4 falas de 4 homens cheios do Espírito Santo. Abraão disse, Gênesis 18, 27, eu que sou poeira e cinza. Moisés e Arão disse em Êxodo 16, 7, nós, contudo, o que somos para clamarem a nós? Davi disse em Salmo 22, 7, quanto a mim, sou verme e não mais um homem. Todos esses homens tiveram descrição humilhantes a respeito de si mesmos, mas todos esses homens foram cheios do Espírito de Deus, usados por Deus, colocados em lugares, irmão, de evidência, de destaque, não porque queriam, mas porque Deus exalta aquele que se humilha. Não é o que Yeshua diz? Os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Fique de pé no seu lugar, vamos pedir ao Eterno